Página 172, Unidade 7, Tema 1. Formas e fontes de energia. As diversas formas de energia. A energia é um item importantíssimo em nosso cotidiano. Com ela, podemos realizar tarefas como carregar o celular, aquecer a água do chuveiro, manter um refrigerador em funcionamento, entre outras ações. Você já parou para pensar de onde vem toda essa energia? Afinal, o que é energia? Energia é um conceito abstrato e difícil de ser definido, mas, de maneira bem simplificada, podemos dizer que energia é a capacidade de realizar uma ação. A energia está associada, por exemplo, à manutenção da vida, ao movimento, ao calor, ao som, à luz, à matéria e à carga elétrica. No Sistema Internacional de Unidades, a energia é medida em joules, porém a unidade mais conhecida e utilizada no cotidiano é a caloria. A energia, nas suas mais variadas formas, está presente em qualquer atividade humana e em qualquer transformação da natureza. Veja no esquema a seguir alguns valores da quantidade de energia em joules associada a cada um dos eventos representados. Existem diferentes formas de energia. Entre elas, podemos citar energia cinética, energia potencial gravitacional, energia térmica, energia elétrica, energia luminosa e energia nuclear. Um fato muito importante sobre a energia é que uma forma de energia pode ser transformada em outra. Então, observem a imagem, a ordem de grandeza da energia. Quantidade aproximada de energia em joules, associada a alguns eventos. Página 173. Energia cinética. Nas competições de tiro com arco, conhecido popularmente como arco e flecha, o atleta dispara uma flecha em direção ao alvo. Imagine essa flecha deslocando-se pelo ar e atingindo o centro do seu alvo, marcando-o com um pequeno buraco. Podemos dizer que há energia associada a essa flecha, pois ela realizou uma ação, deslocou-se através do ar e perfurou o alvo. Toda energia associada ao movimento de um corpo recebe o nome de energia cinética. Dois fatores determinam a quantidade de energia cinética de um corpo em movimento. O primeiro é a massa. Quanto maior for a massa, maior será a energia cinética associada a esse corpo, que está em movimento. O segundo fator é a velocidade, na qual o corpo se move. Quanto mais rápido, maior será a energia cinética. Para o cálculo da energia cinética de um corpo, utiliza-se a expressão que relaciona sua massa e sua velocidade. Então, a fórmula da energia cinética é EC, energia cinética, é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Observem a imagem. Enquanto está em movimento, a energia cinética associada à flecha. Prestem atenção na explicação. As fontes de energia possuem atualmente um papel muito importante para a geração de energia elétrica no mundo inteiro. As fontes de energia, também chamadas de fontes energéticas, podem ser utilizadas no funcionamento de máquinas, aparelhos eletrônicos, transportes, iluminação e muito mais. Energia é a capacidade de produzir um trabalho ou realizar uma ação. Entre as diferentes formas de energia, podemos citar a energia cinética, potencial gravitacional, térmica, elétrica, luminosa e nuclear. A energia cinética é a forma de energia relacionada aos corpos em movimento. A energia cinética é uma grandeza física escalar. São fatores determinantes para a quantidade de energia cinética de um corpo, a massa e a velocidade. Quanto maior é a velocidade e a massa do corpo, maior é sua capacidade de realizar trabalho quando estiver em movimento. Nós vimos anteriormente a fórmula usada para o cálculo da energia cinética, em que EC representa energia cinética, M é a massa do corpo, V a velocidade do corpo. De acordo com a fórmula, caso um corpo se encontre em repouso, a energia cinética a ele associada é nula.
Página 174. Energia potencial gravitacional. Observe a rocha na fotografia desta página. O apoio parece ser tão inseguro que, com um pequeno toque, ela poderia se deslocar penhasco abaixo. Se a rocha de fato cair, sabemos que adquirirá energia cinética. De onde viria essa energia? Nesse caso, temos uma manifestação da chamada energia potencial gravitacional, com origem na interação gravitacional entre a rocha e a Terra. Todos os corpos na Terra estão sob a ação da gravidade do planeta. Assim, podemos associar certa quantidade de energia potencial gravitacional a qualquer corpo que se encontre a determinada altura em relação ao solo. Essa quantidade depende da massa, simbolizada pela letra M, massa do objeto, da sua altura, representada pela letra H, e da aceleração da gravidade, representada pela letra G. Essas grandezas são relacionadas pela expressão energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Assim, quanto maior for a altura de um corpo em relação ao solo e quanto maior for a sua massa, maior será a energia potencial gravitacional associada a ele. Posteriormente, vamos fazer esse problema em aula. Essa forma de energia é chamada potencial porque se trata de uma energia armazenada, que pode ser transformada em outros tipos de energia a qualquer momento. Se o coco começar a cair, por exemplo, a energia potencial armazenada transforma-se em energia cinética ao longo da queda. Então, não se esqueçam que a energia cinética é a energia do movimento. Energia térmica. Se deixarmos alguns cubos de gelo em temperatura ambiente por algum tempo, podemos perceber que ocorre uma transformação física, a mudança da fase sólida para líquida. Isso ocorre porque as partículas que constituem o gelo têm pequeno grau de agitação. Em contato com o ambiente, ocorre transferência de energia, calor, do ambiente para o gelo, aumentando o grau de agitação das suas partículas. Então, observem a imagem ao lado, mencionada no começo do texto, sobre esta formação conhecida como rocha dourada. Fica o templo budista. Embora esteja nessa posição há milhares de anos, a rocha parece estar prestes a cair. Página 175. Assim, o gelo começa a se fundir, até que todo o gelo se transforma em água líquida. Se aquecermos a água líquida, ocorre mudança de estado físico em determinada temperatura, formando o vapor d'água. Nesse estado físico, o grau de agitação das partículas é bastante elevado, sendo maior que o encontrado no estado líquido. É a energia térmica que está associada ao movimento, grau de agitação das partículas. Quanto maior for o grau de agitação das partículas que compõem um corpo, maior será a quantidade de energia térmica associada a ele. Percebemos o aumento da agitação das partículas de um corpo pelo aumento de sua temperatura ou pela mudança de estado físico. Energia elétrica. É a energia elétrica que permite o funcionamento dos aparelhos eletrônicos que temos nas casas, como máquina de lavar, videogame, televisão, ferro de passar, etc. Ela é geralmente produzida nas usinas hidrelétricas por meio da conversão de energia cinética em energia elétrica. Em pilhas e baterias, a energia elétrica é gerada por meio de transformações químicas que ocorrem dentro desses dispositivos. A história da eletricidade iniciou-se na Grécia Antiga, quando o filósofo Tales de Mileto analisou um material conhecido como âmbar e percebeu que, ao esfregá-lo na pele ou em lã animal, ele se tornava capaz de atrair objetos leves e pequenos, como pedaços de palha ou penas. Com o desenvolvimento dos estudos a respeito da eletricidade, descobriu-se que partículas da matéria poderiam fazer com que ela atraísse ou repelisse certos materiais. Essas partículas são constituintes da matéria e uma delas, denominada elétron, é responsável pela energia elétrica. A energia elétrica gerada por uma usina, por pilhas, baterias, entre outras fontes, está relacionada com a movimentação dessas partículas. O movimento dos elétrons de forma ordenada e contínua gera corrente elétrica.
Alguns materiais, como os metais, permitem que esse movimento ocorra com mais facilidade e são denominados condutores elétricos. Observem a imagem: chuva forte com raios na cidade do Rio Grande. Os elétrons são partículas encontradas em todo tipo de matéria. O raio, por exemplo, é uma descarga elétrica na atmosfera. Prestem atenção na explicação. Então, a energia potencial gravitacional é uma forma de energia que pode ser armazenada. Entre as formas de energia potencial, nós temos a energia potencial gravitacional e a energia elástica. Existe uma força de atração proveniente da Terra que faz com que objetos e pessoas permaneçam na superfície terrestre. Também permite que a atmosfera fique em torno do planeta, favorecendo as condições de vida. A energia potencial, ela pode ser transformada em outros tipos de energia. A fórmula da energia potencial, como falamos anteriormente, é energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Lembrem-se que em outro planeta o valor da gravidade é modificado. Na Lua, por exemplo, é 1,62 metros por segundo ao quadrado. Em Marte, a gravidade é igual a 3,71 metros por segundo ao quadrado e assim por diante. Energia térmica. Esse tipo de energia está associado à agitação das partículas. A temperatura de um corpo, ela está relacionada ao movimento de átomos, partículas ou moléculas, que nós chamamos esse movimento de agitação térmica. Por exemplo, quando aquecemos água, o movimento de suas partículas torna-se mais intenso e a temperatura dessa água aumenta. Sendo assim, quando um corpo recebe calor, a agitação térmica de suas partículas aumenta. Energia elétrica. A energia elétrica é a capacidade de trabalho de uma corrente elétrica. Ela é gerada por turbinas ou geradores que transformam a energia química e mecânica em elétrica. Essa transformação, ela acontece a todo momento. Por exemplo, um moinho de vento, ele converte a energia mecânica, que é o movimento do moinho, em energia elétrica, com a ajuda do vento. A energia elétrica é uma das fontes de energia mais utilizadas atualmente. No Brasil, cerca de 90% da energia é produzida nas usinas hidrelétricas, sendo a maior usina hidrelétrica do Brasil a usina de Itaipu. Está localizada no Rio Paraná. Ela faz fronteira entre o Brasil e o Paraguai. No sistema internacional, a energia elétrica é representada em joule, representada pela letra J. Contudo, a unidade de medida mais utilizada é o quilowatt-hora, representada pelas letras K, W, H. Página 176. Energia luminosa. As partículas que compõem o Sol passam por diversas transformações. Essas transformações dão origem à energia luminosa, que torna possível diversos eventos na Terra, como a formação dos ventos, o ciclo da água e a realização de fotossíntese pelas plantas. A energia luminosa do Sol pode se propagar pelo espaço, percorrendo cerca de 150 milhões de quilômetros para chegar à Terra. A energia luminosa não está associada apenas ao Sol. As luzes artificiais que utilizamos nos mais diversos ambientes também possuem energia luminosa associada. Energia nuclear. Algumas transformações podem ocorrer no núcleo das partículas que formam a matéria, liberando uma grande quantidade de energia. A energia associada a essas transformações é chamada energia nuclear e pode ser utilizada para gerar energia elétrica nas usinas nucleares. As bombas atômicas e as estrelas, como o Sol, também dependem da conversão de energia nuclear em outras formas de energia. Outras formas de energia. A energia associada a alguns tipos de transformações das partículas que formam a matéria é conhecida como energia química. Ela está armazenada, por exemplo, nos alimentos que consumimos e nos combustíveis necessários para que um automóvel se movimente. Materiais que apresentam elasticidade armazenam energia potencial elástica. Uma mola, por exemplo, armazena energia potencial elástica depois de esticada ou comprimida. O mesmo ocorre quando o atleta do tiro com arco
puxa a flecha para trás, antes que ela se movimente, como vimos no tópico sobre energia cinética. A energia sonora é a forma que está associada aos sons, os quais percebemos por meio da audição. Observem uma imagem aí das usinas da Central Nuclear, Almirante Álvaro Alberto, em Angra dos Reis. Página 177. As diferentes fontes de energia. Podemos perceber que as diversas formas de energia estão associadas a diferentes fontes de energia. Para o lançamento da flecha, o atleta emprega sua força como fonte de energia. Já a energia luminosa, que permite a manutenção da vida na Terra, tem como fonte um recurso natural, o Sol. Os recursos naturais, que são usados como fontes de energia, são classificados em não renováveis e renováveis. Os recursos energéticos considerados não renováveis são aqueles que levam milhões de anos para serem formados. A retirada desses recursos da natureza ocasionará o seu esgotamento, já que a sua taxa de consumo cresce mais rápido que a sua formação. São exemplos desse tipo de fonte de energia os combustíveis fósseis, como o carvão mineral, o gás natural e o petróleo. Os derivados de petróleo constituem a principal fonte de energia do mundo. A utilização dos combustíveis fósseis como fonte energética está associado à liberação de grande quantidade de gases na atmosfera, causando problemas ambientais como o aumento do efeito estufa. São considerados recursos energéticos renováveis aqueles que não se esgotam com o uso. São exemplos desse tipo de fonte energética a força dos ventos, que é a energia eólica, e a da água, energia hidráulica ou hídrica. O calor do sol, energia solar, e a biomassa, energia obtida de materiais de origem vegetal, como a cana-de-açúcar. Prestem atenção na explicação. A energia luminosa do Sol chega ao nosso planeta e permite às plantas a realização da fotossíntese. Essa forma de energia não está associada apenas ao Sol. As luzes artificiais, como as lâmpadas, também possuem energia luminosa. A energia nuclear. A energia nuclear está relacionada à força nuclear entre os componentes que formam os átomos. Prótons, que são as cargas positivas, e os nêutrons, que não possuem carga. Essa energia ela pode ser utilizada para gerar energia elétrica nas usinas nucleares. Existem ainda outros tipos de energia, como a energia sonora, que forma os sons, energia potencial elástica, por exemplo, uma mola, ou esticada ou comprimida. Podemos também destacar os recursos naturais em renováveis e não renováveis. Fontes não renováveis de energia são aquelas que se utilizam de recursos naturais não renováveis, ou seja, que terão fim no futuro. Exemplo, o petróleo, o carvão mineral, o gás natural. E as fontes renováveis são formas de produção de energia em que suas fontes são capazes de manter-se disponíveis durante um longo prazo. Exemplo, a energia solar, eólica, hídrica, geotérmica, biomassa. Então, só para lembrar, para frisar, a biomassa é toda a matéria orgânica de origem vegetal ou animal, utilizada na produção de energia, e ela é obtida através da decomposição, seja de plantas, madeiras, restos de alimentos, excrementos e até o lixo. Façam os exercícios de olho no tema da página 177.